Boa tarde, pessoal. Não sei se todo mundo já almoçou, deve estar, acho que a maioria está lá embaixo. Meu nome é Aloísio, eu sou advogado, trabalho com o mercado financeiro, regulamentação, compliance e também sou entusiasta e investidor no mercado de criptomoedas e Bitcoin há bastante tempo. Muita gente pergunta o que um advogado que sempre trabalhou com mercado financeiro, regulamentação de mercado financeiro, vai falar sobre criptomoedas. E eu acho que tem tudo a ver. E a gente vê muita discussão sobre notícias na mídia, etc., sobre Bitcoin, lavagem de dinheiro, crimes, pirâmides, etc. Então, a intenção aqui hoje é fazer uma apresentação rápida, abrir para perguntas, discussão. E queria apresentar a Vivian. A Vivian, ela é diretora da BIT, corretora de câmbio, diretora de compliance, e ela também é sócia da BitBlue. Foi apresentada aqui no último painel. Então, o debate aqui é com alguém que está muito acostumado a ter que responder perguntas para o Banco Central, o que o Banco Central espera do mercado de câmbio e trazer essa experiência para o mercado de criptomoedas. Só preciso descobrir aqui como funciona. Bem, eu acho que antes de falar sobre as coisas ruins, eu, como alguém que investe nisso e acredita nesse mercado, eu gosto sempre de falar do ponto positivo. Acho que isso foi um pouco falado ali no palco principal, sobre a inovação. E eu gosto sempre de usar a comparação de como a gente enviava informação. Se a gente pegar há 15 anos atrás, como a gente enviava uma informação para uma outra pessoa em outro país, era sempre por meio de carta. Eu lembro que o meu irmão, em 1994, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e na época ele fez um vídeo naquele acho que era o VHS, mandou por correio para a gente, aquilo ali demorou dias para chegar. E a comunicação, naquela época, via carta, o que a gente tinha? E é assim até hoje, mas a gente usa muito menos. As informações de quem está enviando, nome, endereço, país, e as informações de quem vai receber, nome, endereço, país. Então, é sempre uma vinculação à pessoa e à informação física. E aí a gente tem aqui nessa carta, o que a gente tem aqui? A informação de como essa informação era enviada, os selos que representavam o pagamento das taxas, o custo daquele envio e os carimbos de certificação por onde aquilo ali passou. Onde a gente chegou? No e-mail. O e-mail, você não precisa estar na sua casa para receber uma informação, para chegar na sua casa, abrir uma correspondência. Você não precisa falar para qualquer pessoa qual que é o seu endereço, aonde você mora. Você precisa, para enviar aquela informação, basta uma conta de e-mail. Você tem a sua conta de e-mail, você manda aquela informação, você recebe se você estiver nessa sala, se você estiver na sua empresa, se você estiver viajando de férias. Felizmente ou infelizmente, aquela informação chega em tempo real. Isso é o que a gente passou a evolução do mercado de informação, de troca de informações. Aí, eu gosto sempre de usar a comparação de como hoje a gente envia dinheiro, principalmente envio internacional. Hoje no Brasil, como a gente está em um país grande, a gente não está muito acostumado com essa discussão de como eu envio dinheiro de um país para o outro. Você vai para a Europa, que 2 horas você está num país, mais 3 horas você está em outro, isso está no dia a dia das pessoas. Essa burocracia e essa dificuldade está no dia a dia das pessoas. Os Estados Unidos, que é um país que tem gente do mundo inteiro, precisa enviar dinheiro para parente, familiar em outros países, eles passam por isso também frequentemente. Então, eu sempre uso o exemplo do que é necessário hoje, a parte de apresentar documentação, etc., que tipo de informação você precisa para enviar dinheiro hoje de um país para o outro. Então, se a gente olha uma transferência internacional que alguém aqui eventualmente já tenha feito ou faça, você precisa as mesmas coisas da carta.
As informações de quem está enviando, o nome, o endereço e o país, as informações de quem vai receber, nome, endereço, país, endereço do banco, aquele endereço físico, aquele prédio na avenida tal, na cidade tal. Você precisa do Swift Code, que é o código que aquele banco detém na rede de mensageria do Swift, o IBAN, a informação da conta do cliente, e, além disso, você, semelhante às cartas, você também tem a forma de envio. Ali, como a gente tinha por avião, aqui a gente tem o via Swift, tem todos os custos de transação, e, dependendo de como você faz essa transação, ela pode demorar alguns dias. Se você for mandar dinheiro hoje para a China para fazer um pagamento por uma importação, por exemplo, e hoje ou amanhã for feriado em Nova York, esse dinheiro não chega lá. Você depende que o mercado que está todo interligado, ele esteja 100% funcionando, com seus horários bancários funcionando, assim como sempre funcionou com o envio de correspondência. E aí a gente tem hoje exatamente o mesmo conceito do e-mail para as moedas. A gente pode, com o endereço de remetente, o endereço de destinatário, enviar dinheiro. Se alguém for me mandar um Bitcoin hoje, e eu estiver aqui, eu estiver em Londres, eu estiver nos Estados Unidos, eu consigo ter acesso a esse Bitcoin, sacar ele no ATM, ou fazer um pagamento pela internet, eu consigo usar isso efetivamente. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, essa é a maior inovação desse mercado. Aí a gente vê sempre as notícias positivas. Moeda digital supera o volume de negociação do ouro no Brasil, o valor dos bitcoins já supera o total em reais em circulação, Microsoft passa a aceitar bitcoins e compras de app, febre do ouro digital no Japão faz o valor do bitcoin disparar no mundo. Informação do valor sobre os bancos adotando o projeto de moeda digital. E aí o que acontece com essa chuva de notícias? Existem as pessoas e empresas que pegam carona nesse tipo de informação, no desconhecimento das pessoas, para aplicar golpes. E esse aqui é um caso recente de notícia. Moeda virtual falsa foi usada por quadrilha em pirâmide financeira no Distrito Federal. Pela notícia, 40 mil pessoas foram lesadas e 250 milhões de reais foram levantados por essa quadrilha. E aí eu lembro um dia que eu fui num aniversário, estava conversando com um amigo meu, eu falei de Bitcoin e tal, e ele falou, pô, mas o Pedro, que é meu primo, ele falou, Pedro, você sabe que o Pedro investiu em Bitcoin e perdeu tudo? Eu falei, mas como assim ele investiu em Bitcoin e perdeu tudo? Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque só sobe. Não tem como ele perder. Ah, ele investiu lá, os caras foram oferecer Bitcoin para ele, ele perdeu tudo. Eu falei, não, tá errado. Ele falou, não quero saber, esse negócio de Bitcoin eu não entendo, a experiência que eu tenho de alguém que perdeu dinheiro, não vou colocar dinheiro nisso. E aí, que eu fui conversar com esse meu primo, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, vieram algumas pessoas aqui em casa, são os amigos meus, que estudaram comigo na época do colégio e tal, e me convidaram para comprar uma moeda virtual, e falaram para eu entrar logo, porque entrando logo, e se eu angariasse mais gente, eu ia conseguir levantar mais dinheiro. E eu poderia ganhar muito dinheiro com isso. E aí eu perguntei, mas espera aí, então a promessa dele não era da valorização da moeda, era você levantando pessoas para entrar naquilo. Ele falou, sim. Eu falei, e aí, o que você fez? Eu falei, eu comprei e comecei a chamar as pessoas. E eu falei, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que a empresa quebrou e todo mundo perdeu dinheiro. Eu falei, e aí? Os meus amigos que eu chamei não conversam mais comigo e eu não converso com aqueles que me chamaram. Então, além de ter perdido dinheiro, perdi amigo, criou todo um ecossistema de raiva e ódio ali entre as pessoas. E é o que eu sempre falo, as pessoas precisam tomar muito cuidado aonde elas estão entrando. Fuja de promessas financeiras. Ainda que a gente tenha informações na mídia mostrando a valorização do Bitcoin, de fato valorizou, o preço subiu, quem comprou lá atrás e segurou aquilo, de fato ganhou dinheiro, isso é verdade, isso está lá, mas isso é a pessoa que foi, comprou o ativo, guardou aquele ativo e manteve aquele ativo. A outra coisa são empresas que usam essa notícia e falam, olha, está vendo aqui o Bitcoin que subiu isso? Então,
Investe aqui comigo e deixa esse dinheiro comigo, esse Bitcoin comigo, porque você vai ganhar muito dinheiro. Você não entende nada disso. Deixa que eu administro para você. É aí que mora o perigo. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Não estou falando aqui de empresas, eu não analisei nenhuma situação de nenhuma empresa específica que hoje está no mercado. Isso aqui são situações que eu tenho visto aí nos últimos meses acontecendo, pessoas que perderam dinheiro com situações relacionadas à moeda virtual. Mineração em nuvem, que até o João Canhada falou no painel dele, João Canhada da Foxbit falou. O que é mineração em nuvem? É basicamente algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que falam, olha, ganhar dinheiro com Bitcoin é uma forma, você investir nas máquinas de mineração de Bitcoin também dá muito dinheiro. Põe seu dinheiro aqui comigo, eu vou te dar um retorno de 2% ao dia, 3% ao dia. Isso não existe. 20% ao mês, 30%, isso não existe. Se de fato desse esse retorno, essas pessoas iam pegar dinheiro no banco, ia fazer alguma outra forma, elas iam ganhar esse dinheiro sozinhas. Elas não iam pegar dinheiro de outras pessoas para fazer isso. Marketing multinível e as pirâmides que eu comentei com vocês, que a finalidade disso é justamente captar dinheiro de outras pessoas para investir, e a forma de apresentação deles é sempre muito parecida, sempre tem aquelas imagens de carros, Ferrari, Porsche, as pessoas ganhando muito dinheiro, venham, entrem, o sucesso está te esperando, o dinheiro está aqui, você pode ganhar muito dinheiro. Se pode tudo isso, elas que ganham sozinhas, elas não vão querer trazer você para poder, de fato, dar tudo isso. Moedas virtuais falsas, a gente viu o caso da CryptoCoin, que é uma empresa que ofereceu uma moeda virtual que não existia. Corretoras falsas, a gente tem aqui hoje as principais empresas aí do mercado, Foxbit, Mercado Bitcoin, a BitBlue apresentou aqui hoje a plataforma deles. Eu sou cliente tanto da Foxbit quanto do mercado de Bitcoin, sou advogado da BitBlue, logo serei cliente deles também. Você consegue, não é difícil você identificar as empresas que de fato estão no mercado. Existe N sites, N maneiras de saber aonde você vai comprar isso, se aquela empresa, aquela corretora, ela é de fato uma corretora de moeda virtual ou não. Corretora que força custódia. Isso eu já vi em uma situação, a lógica, o conceito todo do Bitcoin é você ser o seu próprio banco, você fazer a custódia do seu próprio dinheiro. Quando você vai em uma corretora de Bitcoin, por exemplo, e compra uma moeda virtual, e aquela pessoa que vem te oferecer aquilo, compra na minha corretora e fala, compre e deixa aqui, deixa parado, é a mesma coisa que eu dizer, vem na minha joalheria, compre um anel de diamante e deixa aqui comigo. A lógica é a mesma. Por que você vai comprar um diamante, um anel de brilhante naquela joalheria e deixar aquilo ali parado na joalheria? Não faz sentido algum para a loja te pedir isso. Agora, você pode falar, olha, eu moro num lugar muito perigoso, etc., meu filho usa drogas e rouba as coisas de dentro de casa, posso deixar isso guardado aqui? Se você voluntariamente pede para isso, não tem problema algum. E isso, muitas pessoas optam por isso nas corretoras. Muita gente não sabe administrar a própria carteira, se perdem com aquela questão de chave privada, como é que funciona, como é que não funciona, ela pode deixar aquele Bitcoin lá. Ela está assumindo risco? Ela está assumindo risco. Assim como eu posso ter um Bitcoin custodiado comigo mesmo e ser roubado na minha casa ou alguém hackear, a mesma coisa pode acontecer em uma determinada corretora. Então, uma coisa é o cliente voluntariamente resolver comprar e deixar lá, porque ele não sabe administrar muito bem a segurança daquilo, ele prefere ter a possibilidade de ligar numa BitBlue, numa Foxbit, no mercado Bitcoin e falar, olha, estou com um problema na minha senha, não sei a senha para entrar aqui e tal, me ajuda a liberar esse dinheiro. A outra coisa é a pessoa fazer a própria custódia. A gente tem visto muito lá fora as informações sobre os ICOs. Isso tem tido muito no exterior, aqui no Brasil pouco. No mundo inteiro, os países e os órgãos que regulamentam o mercado de valores imobiliários já têm se manifestado praticamente todos no mesmo sentido, que
uma oferta de um ativo, ainda que ele seja virtual, ele seja um token, etc., ele muitas vezes tem característica de valor mobiliário, assim como cotas de um determinado fundo, ações de uma determinada empresa, etc. Então, os ICOs, pelo que a gente tem visto hoje, nada mais são que empresas ou grupo de pessoas que na internet apresentam um white paper de um determinado projeto, solicitam dinheiro para fazer aquele projeto acontecer e te dá um token, uma moeda virtual em troca daquilo. O que isso muda se a gente for comparar isso com uma empresa que faz um aumento de capital e emite ações na bolsa e fala, olha, eu preciso vender aqui X ações porque com esse dinheiro do mercado eu vou comprar e vou desenvolver tais atividades. Não muda nada. A única coisa é que um mercado é regulamentado e o outro não é regulamentado, só que ele tem as mesmas características. E por conta disso, eles no Brasil, de acordo com a CVM, com base no pronunciamento recente deles, é irregular. Então, tomem cuidado. E até uma das pessoas que apresentou no outro palco falou, querem investir em moeda virtual? Comecem do básico. Vão comprar um Bitcoin, compra um pouco, sente. Eu tenho muitos amigos que falam, pô, você comprou moeda virtual, subiu 30% e tal, quero comprar. Falo, ok, você tem estômago para ver cair 30%? Se você tiver estômago para ver cair 30%, compra. Eu tenho um amigo que me ligou outro dia e falou, pô, você subiu, está R$25 mil. Você me falou para comprar quando estava 18. Perdi meu time, não sei o que, compro. Eu falei, cara, você quer comprar na máxima histórica? Compra. Não tem problema nenhum. Você tem estômago para cair? Tem. Você vai deixar isso para curto prazo, longo prazo? Acho que cada investidor tem o seu perfil. Comecem do básico. Fujam das promessas de você invista aqui, você vai ganhar muito dinheiro e tal. Então, hoje a gente tem quase 1.200 moedas virtuais em circulação. Bitcoin representa praticamente 60% desse volume. Muitas delas são golpes ou fraude. Até o Fernando Uric falou isso, comentou isso na apresentação dele. E a gente tem diversas pirâmides financeiras. E aí eu sempre falo, como é que você foge desse tipo de fraude? A Vivian, que trabalha no mercado financeiro regulado, está acostumada, ela como instituição financeira, antes de receber dinheiro do cliente para ela fazer negócio, se ela ganhar dinheiro, ela precisa saber quem é o cliente que está comprando aquilo. Ela que trabalha no mercado de câmbio, então um determinado cliente quer mandar $100 mil para fora do Brasil, ela precisa saber quem é aquele cliente, de onde veio aquele dinheiro, se ele tem capacidade financeira. A instituição, para receber isso, ela tem que fazer um Know Your Client, um conheça seu cliente. E, curiosamente, muitas pessoas que caíram nesses golpes, elas não fazem absolutamente nada numa situação contrária, que é elas entregando o dinheiro delas para uma determinada empresa. Você pode até comentar um pouco dessa questão de como as pessoas poderiam fazer um conheça aonde você está investindo. Conheça a sua corretora. Conheça a sua corretora. Boa tarde. Como a Luiz me apresentou, eu sou a Vivian, sou diretora de governança da BIT Corretora, que é uma instituição financeira, está há mais de 20 anos no mercado de câmbio, e também sou sócia da BitBlue. E, bem, o que o Aloysio estava falando, só vou voltar um pouquinho aqui em relação a fraudes, né, que vem acontecendo no mercado de Bitcoin. As fraudes, elas acontecem em todos os mercados. Qualquer meio de pagamento, ele está sujeito à fraude. Então, a fraude ela pode acontecer com espécie. Então, hoje a gente vê cartão de crédito, cartão pré-pago, fraude bancária. Então, o Bitcoin, para quem quer fraudar, ele é só mais um meio de pagamento. Então, é muito importante a gente tentar desassociar algo que vem sendo divulgado muito na mídia, que é fraude com criptomoedas, né? Lógico que tem, mas não é só isso que tem. E em relação a conhecer, né, o trabalho que as instituições financeiras hoje fazem é buscar conhecer o cliente. E, na verdade, como a gente está falando aqui para vocês, que são, né, um público que quer comprar o Bitcoin, participar ou investir, né, nesse ecossistema,
é para vocês conhecerem, buscar conhecer a instituição onde vocês estão querendo trabalhar, ou comprar, ou operar. Porque é um mercado novo e ele não é tão regulado, na verdade, ele é bem pouco regulado ainda, e quanto menos regulado o mercado, mais sujeito a fraudes ele está, né? Então, é importante procurar conhecer o mercado, buscar na internet, buscar com pessoas conhecidas, as empresas que têm nome, que estão com volume, que estão operando regularmente, que fazem uma política mínima, pelo menos, de conhecer vocês. Então, se vocês estão se cadastrando numa corretora de Bitcoin e ele pede um documento, ele pede um cadastro básico, é importante vocês saberem que esse cadastro é crucial para que vocês sejam preservados, né? Os dados de vocês sejam preservados e a própria operação. Então, a gente entende que a Bitcoin e as criptomoedas sendo um mercado completamente novo, isso ainda vai vir, né? Essa regulamentação, a gente estava até discutindo um pouco mais cedo isso, os países estão regulamentando, o Japão já regulamentou, os Estados Unidos, a Austrália está regulamentando agora. Então, assim, a gente acredita que vai chegar no Brasil, o Brasil tudo chega um pouquinho depois, mas e é importante não regulamentar o Bitcoin, não tem como fazer isso, mas regulamentar as instituições que vão operar no Bitcoin para que tenham um mínimo de regras para a proteção dos próprios usuários, dos próprios investidores. Eu tenho dois casos no escritório, de dois clientes que eles faziam operação de arbitragem internacional, comprar Bitcoin fora do Brasil, vender aqui e tal, naquelas épocas de ágio elevado, etc. E duas pessoas compravam Bitcoin em uma corretora chamada BTCE, que é uma corretora fora do Brasil. E, na época, e muitas pessoas que fazem essas operações, elas saem caçando. Vão ver qual é a corretora que aceita o meu cadastro. Porque hoje, você brasileiro que abre uma conta numa Coinbase nos Estados Unidos, você abre, mas você não consegue negociar, pelo fato de ser brasileiro. Você tem corretoras que aceitam você abrir, mas ela não aceita receber o seu dinheiro. A BTCE era um exemplo de uma empresa que ela aceitava, você mandava qualquer tipo de documentação lá, eles aceitavam o seu cadastro, abria todas as formas para receber o seu dinheiro, cartão de crédito, money transfer, transferência bancária via SWIFT. Você comprar naquela plataforma era muito fácil. E essa plataforma ela foi fechada pelo governo americano, pelo FBI, porque eles identificaram que era uma corretora que facilitava a lavagem de dinheiro. Ou seja, essa corretora era a porta de entrada para o mundo virtual de quem queria lavar dinheiro e a porta de saída do mundo virtual para o mundo da moeda fiat, que as pessoas chamam nesse meio. Tudo acontecia dentro daquela plataforma. E aí o que acontece? Na hora que uma empresa dessa tem dentro da plataforma 100 milhões de dólares ali dentro, entre Bitcoin, entre dinheiro, entre outras moedas virtuais, sem regra nenhuma, sem controle nenhum, e o seu dinheiro está lá no meio, em algum momento, se ela vem a ser fechada, você precisa provar por A mais B que aquele dinheiro que está lá dentro é seu, que tem origem, que é sério. Essas duas situações que eu tenho, são duas pessoas físicas que até hoje não conseguiram levantar o dinheiro que elas tinham depositado na BTCE. Elas têm que se apresentar no tribunal nos Estados Unidos, tem todo um processo lá para você demonstrar que você comprou aquilo, que você detinha aquela carteira, da onde vêm os seus recursos, da onde vem o seu dinheiro, que um dia eles vão conseguir, isso para mim está claro, mas a corretora foi fechada há mais ou menos 4 meses, e até agora eles não conseguiram. Então, nesse mercado, é por isso que eu falo, é importante vocês saberem com quem vocês estão trabalhando. Vocês vão numa corretora, que a corretora não pede absolutamente nada, o que elas mais querem é pegar o seu dinheiro para te oferecer a moeda virtual, e ainda tem situações que ela fala, não, deixa seu Bitcoin comigo, esse cenário ele tem tudo para dar errado em algum determinado momento. Então, acho que esse é um ponto, conhecer a empresa, e saber se elas têm compliance ou não, conhecer o histórico dos empreendedores, eu acho que é fundamental.
Eu, a primeira vez que eu fui comprar Bitcoin, eu vi quais eram as corretoras no mercado, era o mercado de Bitcoin, era a Foxbit. Falei, quero ir na sede da Foxbit. Me apresentaram o Canhada, o Canhada falou, não, a gente não tem sede, cada um trabalha de casa, foi o que ele falou ali. E eu fui encontrar com ele no Café do Cubo, para ele me falar. Aí eu percebi uma boa intenção nele, de fazer o negócio dele crescer, mas eu falei, ok, eu não vou botar muito dinheiro aqui, porque é muito novo, tem riscos. Então, acho que todo mundo tem que saber quem está por trás. A gente tem um mercado, é novo, tem muita empresa surgindo, tem muita oferta aparecendo. Eu entrei aqui hoje, já vi várias empresas de corretoras que eu não conhecia. Então, eu acho que vocês querem investir, querem fugir das empresas que estão aí, não estou falando que são erradas, conheçam, vão atrás, vão ver quem é a empresa, o que elas fazem, que são os empreendedores. Eu acho, assim, minha opinião é que as corretoras de Bitcoin hoje, que já têm esse procedimento de compliance determinados, elas já estão a um passo à frente daquelas que não têm, porque, inevitavelmente, essa regulamentação vai chegar, então, quem já está preparado, com certeza vai continuar no mercado, e, possivelmente, outras não vão, né? Eu acho que uma comparação, a Vivian sabe muito melhor que eu, o que você faz quando um cliente chega na sua corretora e fala, quero comprar $1 milhão para mandar para o exterior? Espécie. Para mandar para o Ou exterior. espécie, até pior. Então, lógico que Basta mandar a cópia do documento? Não, qualquer cliente pode comprar o valor de dólares ou qualquer moeda que quiser, desde que consiga comprovar a origem do seu recurso. Então, lógico, você faz um cadastro, porque a instituição financeira é bem mais complexo, né, é mais regulado, então tem algumas determinações para cadastro de cliente, mas o principal é você poder apresentar a capacidade financeira e a origem do seu recurso. Então, hoje, qualquer um pode chegar lá e comprar $1 milhão para mandar para o exterior, para a sua própria conta, disponibilidade, desde que comprove que obteve seus recursos de forma lícita. E eu sempre, eu até sugeri no começo para as pessoas, quando aparecer alguma oferta de alguma moeda virtual diferente, tentem encontrar a informação dessa moeda virtual. Tem um site que ele é, na minha opinião, é o melhor de todos para você chegar nessas informações, que é o coinmarketcap.com. Ele, basicamente, vocês podem ver que os valores aqui estão um pouco desatualizados. Na verdade, não muito, né? Coisa de 2 semanas. Lá você tem todas as informações das principais moedas. Nesse site você consegue ver as mais de 1.000, 1.100, 1.200 moedas virtuais. Quando você clica na informação, ele tem informação daquela empresa, o que ela faz, etc. Então, se você clica no Ripple e quer informações, você tem informação lá. Então, se alguém aqui, em algum momento, receber uma oferta de falando, olha, vem aqui, eu tenho uma moeda virtual, e ela é a moeda virtual do futuro, é a CryptoCoin, fala, ok, deixa eu procurar a CryptoCoin nessa lista. CryptoCoin não está na lista. E os caras da tal CryptoCoin levantaram 250 milhões de reais das pessoas. Então, a gente está numa clara situação de fraude. Então, assim, informação é tudo. Informação está na internet, informação é aberta. E, infelizmente, hoje tem muito site que é em inglês, então, às vezes, as pessoas têm uma limitação de idioma, mas o Google está aí para isso. Você aperta traduzir toda a página, ele te dá toda a informação. Isso não deveria ser uma barreira para a informação. E, por último, só lembrando, lembra do conceito básico, sempre para quem for novo e for entrar e querer investir e tiver diante de uma situação que é totalmente nova, comprar numa corretora, sacar da corretora, fazer negócios e tal. O conceito do Bitcoin seja seu próprio banco, faça a sua própria custódia. Não faz sentido uma corretora que oferece a possibilidade de você comprar e quer ficar com aquele seu Bitcoin lá dentro com ela. O que você está fazendo é como se você fosse no estacionamento, deixasse seu carro lá, deixasse sua chave, e falasse, olha, daqui a um mês eu venho buscar. Eu não sei se o cara tem seguro, não tem seguro, se a empresa é nova, não é séria ou não é séria. A lógica é exatamente a mesma. Eu acho que ninguém faz isso. E
quem quer começar, começa do básico. Bitcoin, nível 1. Nível 5, Ethereum. E dali para frente. Façam o seu dever de casa. Obrigado. Se alguém tiver perguntas, dúvidas... Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem 2 minutinhos para responder. Pode falar. Quando você faz uma transferência do teu banco para comprar Bitcoin, posso transferir 1 milhão, tudo. É dinheiro que eu tenho no meu banco, no Bradesco. Se eu tenho dinheiro no meu banco, eu não tenho que provar nada. Ele está legalmente no meu banco e eu não preciso provar absolutamente nada. Faço um TED com... A minha pergunta existe uma burocracia, como sempre, não é isso? Ou aceito um TED do banco? Você está perguntando para operações de câmbio ou para operações de Bitcoin? Eu quero comprar 1 milhão de Bitcoins, 1 milhão de reais em Bitcoins. Eu não quero burocracia. A ideia é que você tenha o dinheiro no teu banco. Se você tem o dinheiro no teu banco, você parte do princípio que é legal. Do princípio que o compliance do banco já foi feito, né? Que o banco, quando recebeu esse seu depósito, ou depósitos, né, ou diversos valores, né, até chegar a ser 1 milhão, ele próprio realizou o compliance. Então, quando você faz uma operação nesse valor alto, provavelmente a corretora de Bitcoin ela vai te pedir algumas informações adicionais. Ou deveria. Ou deveria, apenas por uma questão de segurança. Não vejo por quê. Não? Porque eu tive uma dificuldade de transferir 1 milhão para os Estados Unidos. Eu tenho uma conta nos Estados Unidos e o meu dinheiro foi declarado no imposto de renda e ele está vamos dizer, no meu extrato do banco. Não tem motivo nenhum para o banco duvidar que esse dinheiro está declarado no imposto de renda. Deixa eu só explicar uma coisa. Não é duvidar, né? As pessoas acham que os bancos duvidam dos clientes. Não é isso. É uma exigência, hoje para banco, né? Para instituição financeira. É uma exigência do Banco Central que o banco ou qualquer outra instituição financeira conheça o seu cliente. E conheça e tenha evidências da capacidade e origem do recurso do seu cliente. Então, quando o banco te pede isso, não é porque ele quer saber da sua vida, né? Ele quer porque ele precisa dessa informação para, em caso de uma auditoria do Banco Central, ele poder comprovar que ele fez a parte dele no papel de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, provavelmente, possivelmente, as corretoras de Bitcoin vão, quando for regulamentado o mercado no Brasil, estar sujeitas a questões similares a essa. Eu não tenho como garantir, né? Mas, pelo que a gente vem participado de algumas conversas com o Banco Central, a gente acha que o caminho vai ser esse. Agora, como você falou, o seu crédito está lá, patrimônio seu registrado no seu imposto de renda. O banco não tem acesso ao seu imposto de renda, então ele vai ter mediante a sua apresentação. Esse é o tipo de documentação que as instituições solicitam normalmente. O que eu sempre menciono é que assim, a gente sempre compara o compliance do banco com o compliance de uma instituição independente. Por exemplo, você quer mandar dinheiro para o exterior através de uma instituição que não é a sua, que não é o seu banco. A diferença é que o banco ele tem o dedo na sua veia, ele sabe tudo que entra, tudo que sai, da onde vem, por que vem, ele consegue desenhar o seu perfil de cliente. Uma corretora, tanto de Bitcoin como uma de câmbio, por exemplo, ela não consegue ter esse nível de informação. Então, às vezes, você acaba até encontrando uma burocracia maior, porque você tem que mostrar aquilo. Se, de fato, está declarado, você tem origem, tem capacidade financeira para aquilo, você é livre. Eu ganho 2 milhões de reais por ano, quero comprar 1,5 milhão de Bitcoin? Pode. O que aí cabe a cada instituição, do ponto de vista de risco dela, aí vai, perfil de cada uma o que eu vou pedir? Eu vendo até 100 mil, 50 mil, 200 mil, qual é o limite operacional que eu dou para aquele determinado cliente? Eu abro tudo, ou eu peço imposto de renda? Aí, como para o mercado de Bitcoin não tem uma regra específica ainda, cada empresa acaba se autorregulando e fazendo como entende melhor. Você faz, eles não perguntam nada. Porque o banco
o dinheiro está acreditado no banco. Aqui, você está com o dinheiro acreditado na tua conta. Eles não te perguntam nada, você pode deixar um ano lá o dinheiro. Mas se você fizer qualquer operação de câmbio para o exterior, ou fizer a compra de Bitcoin, te enche de perguntas. É a questão da informação. Não, e também o seguinte, quando você manda dinheiro do lado de fora para cá, você não tem câmbio, né? Você está mandando dólares para cá. Quando o dinheiro sai daqui para lá, obrigatoriamente você tem que fazer o câmbio. E a regulamentação cambial no Brasil, ela é bem complexa, ela é específica. Então, tem toda essa questão de risco das instituições e da prevenção de lavagem de dinheiro, que eu acho que hoje é o que mais se fala. Então, assim, a gente tem um nível de corrupção muito grande aqui no Brasil e acaba que os que não são corruptos pagam pelos que são, porque a regulamentação ela é feita para mitigar riscos, né? Então, quem não tem problema nenhum acaba tendo que comprovar tudo que tem para dizer que não está fazendo nada errado. Entendeu? A gente terminou o tempo aqui, ela está falando, esgotou encerrando. aqui. O que eu sempre gosto, eu sempre escuto muito, só para finalizar, eu sempre escuto muito comentário de a regulamentação do Japão é boa, deveria aplicar para o Brasil, ou de algum outro país deveria aplicar para o Brasil. O que eu sempre lembro Brasil é Brasil. A gente não vê japonês com 50 milhões numa mala de dinheiro. Cada país tem seu risco, e a gente precisa ter... eu sou a favor de mercado de Bitcoin, criptomoedas, sou investidor, acredito, mas a gente não pode deixar que esse mercado se torne um refúgio para quem quer fazer sacanagem por aí. Obrigado. Obrigada. Gente, a gente acabou aqui, mas a gente vai estar no stand ali da BitBlue. Se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, estaremos lá. Tá? Obrigada.